A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Deus nos deixou ordens expressas com relação aos dízimos e ofertas. Então, é natural que Ele nos pergunte o que estamos fazendo com a porção dos nossos ganhos que pertence a Ele. Preparado para responder? Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, fiéis ao Senhor, mas não de boca, e sim de ações. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Louvado seja o Senhor, que nos prova, não para nos condenar, mas para nos salvar. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere no teu coração um sentimento de eterna gratidão ao Senhor. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, como você se sente quando procura por alguma coisa, por algum objeto ou uma informação em um determinado lugar onde você a colocou, onde se supõe que ela deveria estar e não a encontra? É sempre um contratempo. É desagradável ter que perder tempo procurando por algo que deveria ser facilmente localizável. Quando uma pessoa coloca um objeto, um documento ou uma informação em um determinado lugar, ou estabelece a sua devida localização, ela espera que ele esteja lá.
Mas quando isso não acontece, normalmente é o princípio de um estresse, de um desgaste. E quando existem pessoas envolvidas, outras pessoas envolvidas, predispõe um desentendimento. Mas é um tipo de situação evitável, onde a organização precisa haver também respeito às normas e regras. Tudo tem que estar no seu devido lugar, e cada um de nós, nos nossos lugares, para que haja ordem. Ninguém gosta de problemas. E isso é muito natural, porque nós não fomos criados para os problemas. Nós fomos originalmente gerados para vivermos em paz. Mas problemas existem, e quando eles surgem, requerem uma atuação imediata para que não se avolumem e tomem o lugar da paz. Quando Deus criou o homem, o pôs no paraíso. Não foi em uma pedreira ou em uma rede social de esporte ou política. E tudo o que o Adão precisava fazer era cuidar do jardim do Éden e guardá-lo. Em contrapartida, Adão e Eva desfrutavam de uma vida regalada, tranquila. Até mesmo o clima era ameno, sem ondas de calor. Eles nem usavam roupas para se abrigar e tinham tudo o que necessitavam. E tinham também a vida eterna. Mas tudo isso se terminou com a introdução do pecado no mundo, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus para obedecer ao diabo. Mas nós devemos obediência total ao Deus que nos criou e que nos dá tudo o que nós temos. E Deus nos dá ordens, que são as suas leis e mandamentos para cumprirmos. Não é para questionarmos, ignorarmos ou nos rebelarmos. É para obedecermos. Mas Adão e Eva não cumpriram com a restrição que Deus havia imposto a eles, justamente para os proteger do mal. E, juntamente com o pecado, o mal se introduziu na vida humana e repercute em nós até hoje. Estamos falando de algo que todos sabemos, mas muitos preferem fazer de conta que não sabem. Que não tem sentido dizermos que amamos a Deus, que somos filhos de Deus, que somos salvos, se não fazemos a vontade de Deus. E se não fazemos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, dificilmente Ele irá fazer a nossa, que é imperfeita. Toda desobediência a Deus é pecado. No entanto, muitos irmãos se consideram justos, fiéis e cumpridores das ordens de Deus, mas estão errando em um item que para Deus é crucial: a fidelidade. Se cumprimos com todas as leis e mandamentos de Deus, mas ignoramos ou descumprimos um único, já estamos no pecado.
E se não nos arrependemos, somos como o ímpio e dependemos totalmente da misericórdia do Senhor. Deus é justo e nos advertiu, através do profeta Ezequiel, que se o justo passar a proceder como o ímpio, na sua injustiça ele morrerá. Enquanto, se o ímpio se converter do seu mau caminho e adotar os caminhos de Deus, na sua justiça ele viverá. Precisamos ter muito cuidado para não trocarmos de lugar com as pessoas do mundo. Deus não criou filhos rebeldes e Ele não irá aceitar rebeldia no céu. Mas se existe rebeldia na igreja nos dias de hoje, é evidente que alguma coisa está errada. Esse nunca foi o plano de Deus. É preciso que os filhos de Deus parem um pouco e identifiquem que vozes são essas que andam ouvindo. E se voltem para a palavra de Deus enquanto ainda é tempo. Desafiar a Deus nunca foi uma boa opção. Jesus já está voltando? A rebeldia da parte do ímpio é compreensível, porque eles não conhecem a Deus, mas não é justificável. Agora, a rebeldia da parte da igreja é inadmissível. É um problema muito sério e grave que precisa ser encarado de frente por cada um de nós que temos a esperança da salvação e salvação com galardões. Quem tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus e das promessas de Deus, não pode seguir nesse embate com o Senhor. Precisamos proceder com temor de Deus e não minimizar a justiça de Deus, porque nós sabemos que isso também é uma artimanha do inimigo. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gênesis 3:17. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ezequiel 18:21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá.
De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Marcos, capítulo 12, que descreve uma passagem muito conhecida por todos, em que Jesus estava sendo questionado acerca da legitimidade ou não do pagamento de tributos a César. Temos nos versículos 13 a 14 alguns fariseus e herodianos provando a Jesus para ver se ele caía em alguma contradição para incriminá-lo. Eles começaram fazendo um elogio para dissimular uma postura ardilosa, omitindo o seu real interesse. E então lançam a Jesus uma pergunta capciosa: se deveriam ou não pagar tributo a César. Como se eles não soubessem da obrigação de todos pagarmos impostos para o funcionamento da máquina governamental. Marcos 12, 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Nos versículos 15 a 16, consta que Jesus, ciente da malícia deles, lhes disse: Por que me tentais? É óbvio que Jesus, que era tanto homem quanto Deus, na sua onisciência, conhecia a verdadeira intenção dos seus interlocutores. Mas, como Jesus era o mestre dos mestres, não se recusou a respondê-los e disse: Trazei-me uma moeda para que a veja. E diante da moeda lhes perguntou de quem era a efígie inscrita. E eles lhe responderam que era a imagem de César. Marcos 12, 15. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. No versículo 17, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus lhes dá uma resposta definitiva que dispensou comentários adicionais ou questionamentos,
e cujo sentido é muito mais profundo do que as pessoas consideram nos dias de hoje. Jesus lhes disse para darem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, que fique claro que existem obrigações nossas para com o mundo e para com Deus. Para com as autoridades constituídas, precisamos participar com uma parcela dos nossos ganhos ou das nossas posses, para que os governantes possam cumprir com a sua função administrativa. Mas cuidado, para com Deus, o nosso compromisso é ainda mais importante. Marcos 12, 17. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Meus amados irmãos, dar a César o que é de César é uma frase que não deixa dúvidas sobre o seu sentido, que dispensa explicações adicionais. Todos temos que pagar os impostos e as taxas fixadas pelas autoridades nos locais onde vivemos. Jesus também pagou impostos. Mas a questão recai sobre o complemento da resposta de Jesus, quando ele disse para darmos a Deus o que é de Deus. A que será que Jesus se referia? Vejamos bem. De uma forma genérica, podemos dizer que dar a Deus o que é de Deus significa que temos que dar amor e fidelidade ao Senhor e amor aos nossos irmãos segundo os seus mandamentos, porque o amor é de Deus. Temos também que viver pela fé, porque a nossa fé de hoje é também um dom salvador dado por Deus. Então, a nossa fé também é de Deus. Mas precisamos ser fiéis ao Senhor em todos os aspectos. Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento que as primícias são dele. Os primeiros frutos das colheitas, os primogênitos e também a primeira parte dos nossos ganhos. Tudo ele separou para si e não nos cabe questionar. O nosso dever é cumprir. Deus nos ordenou levarmos todos os dízimos que são propriedade dele e as nossas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Ora, o que Deus estava dizendo e que Jesus implicitamente reafirmou é que nós, filhos de Deus, temos a responsabilidade de manter a sua casa e manter a sua obra. E manter com dinheiro, com os dízimos dos nossos ganhos. E ele prometeu nos abençoar pela nossa fidelidade,
pelo nosso cumprimento da sua ordem. Notem que o governo não contribui com a igreja evangélica. Nada. O ímpio, muito menos. E a obra de Deus não pode parar. É grande a nossa responsabilidade na salvação de almas. No entanto, a maior parte dos crentes não crê nas promessas de Deus. São crentes que não creem. E não obedecem a Deus. Eles não cumprem com a ordem de Deus. Não aceitam manter a obra de Deus. E roubam a Deus. E a divulgação do Evangelho, que já deveria estar muito avançada, se arrasta, e isso não agrada a Deus. Nunca diga que você não pode dizimar. Tudo o que o Senhor nos ordenou fazermos, Ele sabe que nós podemos fazer. E no tempo certo, Ele irá nos cobrar. Deus não nos dá missões impossíveis e nem ordens vãs. E todos os que roubam a Deus estão debaixo de maldição. E para esses irmãos, os inimigos dos dízimos, que amam mais ao dinheiro do que a Deus, o pior ainda está por vir. Não vai ficar só na maldição. Está escrito que os ladrões e os roubadores não herdarão o reino de Deus. Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 1 de Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor, que tem reservado para os seus filhos fiéis a vida eterna no céu, num ambiente de paz, amor e louvor ao Senhor.
trecho de Êxodo, que apresentaremos na sequência, Deus, falando ao povo de Israel, estabelece que as primícias dos frutos da terra devem ser levados à casa do Senhor. É claro que naquela época o povo vivia quase exclusivamente da agricultura. Precisamos compreender que hoje os tempos são outros, mas o nosso dever para com Deus permanece. E o que Deus nos ordena é que mantenhamos a sua obra e a sua casa com a primeira parte de tudo o que chegue às nossas mãos. Dizimar e ofertar, mais que uma obrigação, meus irmãos, deveria ser motivo de grande alegria para todos nós, até mesmo por gratidão a Deus. Porque tudo o que nós temos, tudo o que nós recebemos provém dele. Se temos o que temos, não é porque conseguimos com os nossos próprios esforços. Não. É porque Deus nos dá. Deveríamos honrar a fidelidade de Deus para conosco, sendo também fiéis para com Ele. Quando Jesus respondeu que devemos dar a Deus o que é de Deus, ele tinha na mão uma moeda. E moeda é dinheiro. Portanto, existe dinheiro nosso que é devido ao governo, mas existe também uma parte dos nossos ganhos que é devida a Deus. O que é cobrado pelo governo, ninguém questiona. Todos pagam pacificamente. Mas alguns se recusam a devolver o que é de Deus e sabotam a obra de Deus. Não interfiramos nos planos de Deus. Não dificultemos a obra de Deus. Não amemos ao dinheiro. Amemos a Deus. Confiemos no Senhor. E honremos a Deus com a nossa fidelidade. Êxodo 23, 19. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Onde estão os meus dízimos e onde estão as minhas ofertas? É o Senhor perguntando ao seu povo. Deus sabe muito bem onde os seus dízimos e as suas ofertas estão. Mas Ele quer que os filhos de Deus reflitam sobre a forma como estão vivendo e que respondam à pergunta dele. E se não estiverem procedendo como verdadeiros filhos de Deus, que mudem de vida, para não chegarem ao juízo final com essa mancha nas suas vestes. Não podemos negar a Deus. Se Ele diz que os dízimos, as primícias e os primogênitos são dele, nós não podemos dizer que não são. Jesus se fez a nossa primícia. Ele morreu no nosso lugar. E Ele ressuscitou para que nós tenhamos acesso à salvação
eterna. Nem todo o dinheiro do mundo conseguiria pagar o preço da nossa salvação. Nós devemos muito ao Senhor. E o que Ele requer de nós é a nossa fidelidade e o nosso amor a Ele. Deus está no seu pleno direito. Ele nos manda devolvermos a Ele o que é dele. Os dízimos que estão em nosso poder. Estão em nosso poder, mas são dele. Não roubemos a Deus. Não neguemos a Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do mundo. Temamos a Deus. Deus nos deixou promessas pela nossa fidelidade, pelo nosso cumprimento das suas ordens. E, em bem da verdade, precisaria Deus nos premiar pela nossa fidelidade? Então, por que razão o Senhor criou toda essa estrutura acerca dos dízimos e ofertas? É simples. É porque o nosso Deus é um Deus de amor e é um Deus salvador. Ele quer salvar os que são dele. Ele não quer que a sua obra de divulgação do Evangelho seja interrompida, que seja obstruída. E Ele é também um Deus abençoador. Ele quer abençoar os que dão ouvido às suas palavras, os que conhecem o seu coração e são fiéis, e que pela fé estão plenamente seguros acerca de Deus e das suas promessas. O Senhor valoriza e muito a nossa fidelidade a Ele, no cumprimento das suas leis e mandamentos. Números 3, 13. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Onde estão os meus dízimos? E para onde foram as minhas ofertas? Deus pergunta ao seu povo, e ele deve estar muito decepcionado com a sua igreja, porque os dízimos e ofertas, que são propriedades de Deus e que deveriam estar na sua casa, sendo empregados na sua obra,
estão sendo sonegados, estão sendo desviados para o uso daqueles que se dizem filhos de Deus, para a satisfação da própria carne. Estão sendo usados para a aquisição de bens pessoais, para competir com os outros, para seguir a moda. Estão sendo usados para vícios, para o alcoolismo e até mesmo para o adultério. É muito mal isso, que o dinheiro que pertence a Deus esteja sendo usado no pecado. Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos como os ímpios. Nós temos que nos vestir bem, naturalmente, dentro das nossas possibilidades, para agradarmos a nós mesmos e a Deus. Mas nós não temos que invejar a ninguém, não temos que competir com ninguém. Precisamos nos sentir felizes com o que Deus nos dá. O ato de sonegar o ofertório e roubar a Deus em si já é pecado. Mas o que as pessoas estão fazendo é alarmante. É pecado sobre pecado. Você que não devolve os dízimos de Deus, você seria capaz de roubar ao teu pai secular? Ao teu genitor? Aquele que te gerou e que te criou? A palavra de Deus nos manda honrar e não roubar aos nossos pais. E se você não tem a coragem de roubar ao teu pai terrestre, por que você se considera no direito de roubar ao teu pai celestial? O teu pai secular que você vê, você não rouba, mas pensa que pode roubar ao teu pai celestial que você não vê? Isso é pura falta de fé e de temor a Deus. Em verdade, o teu pai celestial foi quem te gerou e que te manteve em vida até hoje. Não foi o teu pai secular. Você não vê o Deus Criador, mas você vê toda a criação dele e toda a obra que ele realizou sempre que você abre os teus olhos. Quando você olha em redor e também quando você se olha no espelho. Mas existe uma corrupção generalizada entre os filhos de Deus. Um pecado coletivo que não ficará sem resposta. Porque o povo de Deus, na sua soberba, rouba a Deus. Aqueles que foram alcançados pela mão de Deus, através dos dízimos e ofertas de outros, de pessoas que eles nem mesmo conhecem, agora dão lugar ao egoísmo, ao desamor ao próximo, ao amor ao dinheiro e à avareza, e se recusam a manter a obra de Deus, e se recusam a permitir que a mão de Deus alcance outras vidas. Não tentemos enriquecer roubando, e muito menos roubando a Deus. As consequências, meus irmãos, podem ser desastrosas.
Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 1 de Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Onde estão os meus dízimos? E onde foram parar as minhas ofertas? A voz de Deus ecoa também nos ouvidos dos pastores. O que é que os líderes da igreja estão fazendo com o que eles arrecadam do povo de Deus e que pertence ao Senhor? Existem pastores fiéis que fazem bom uso dos dízimos e ofertas que chegam à congregação por meio do povo. Eles cuidam das ovelhas de Deus, zelam por elas, mantêm em dia as contas da igreja, remuneram a todos os servidores contratados, a todos os prestadores de serviço, mantém o templo limpo, asseado e climatizado para uso do povo de Deus. E ajudam famílias carentes, além de manter alguns missionários que estão levando a palavra de Deus pelo mundo. E quando sobra dinheiro, eles retiram os seus ganhos, o que é justo e ordenado por Deus. Mas existem outros que não procedem assim, que não priorizam a causa de Deus. Alguns estão investindo na carne, nas suas próprias causas, apacentando a si mesmos, ao invés de apacentar as ovelhas de Deus. Estão adquirindo fazendas de gado, automóveis importados, mansões e muitos outros bens que servem apenas para alimentar ao seu próprio ego. E o pior, não pregam as verdades de Deus e não cuidam das ovelhas de Deus. Esses, quando sobra das arrecadações, eles aplicam na obra de Deus. Mas é quando sobra. E a ousadia de alguns é tanta que eles usam o dinheiro que é de Deus
para remunerar atores, pessoas que são contratadas para simular milagres, para dar testemunho dos filhos de Deus, de falsas curas e falsos enriquecimentos. Eles usam o dinheiro de Deus para comprar a mentira do diabo, para enganar as pessoas e atrair mais seguidores e aumentar ainda mais a arrecadação. Outros usam do dinheiro de Deus fortunas para pagar ídolos, cantores que se fizeram ídolos, que cobram verdadeiras fortunas para estarem durante 1 hora cantando hinos no templo. Eles fomentam a idolatria. E como eles não confiam na proteção de Deus, eles contratam empresas de segurança pessoal para se defender de ataques do mundo e de algum fiel que descubra que foi por eles enganado. Esses pastores usam a porção que é de Deus para enriquecerem a si próprios e roubam a Deus. Vivem no engano e são a causa da infidelidade de parte do povo de Deus no ofertório. Mas você pensa que Deus não está vendo isso? Deus não está alheio a tudo isso. E como vemos no trecho do livro do profeta Ezequiel, que apresentaremos na sequência, Deus diz e está dizendo: ai desses pastores. 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ezequiel 34, 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34, 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, e porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Glórias a Deus. Onde estão os meus dízimos e as minhas ofertas que não chegaram na minha casa? Você ainda não respondeu a Deus. Então Deus responde por você. Estão na tua rebeldia, na tua ingratidão a mim, na tua soberba, no teu amor ao dinheiro e na tua falta de fé. Você não acredita na minha promessa de suprir todas as tuas necessidades? Você confia no dinheiro que vem e vai porque não tem a minha bênção. Meus irmãos, a vida é feita de escolhas. E a nossa melhor escolha sempre será obedecer a Deus. Mas ocorre que a igreja de hoje está repleta de avarentos, que não repartem o pão com os irmãos e que roubam a porção dos irmãos. E a igreja está cheia também de roubadores de Deus. Ambos amam ao dinheiro, não amam a Deus. De nada adianta a pessoa se intitular um crente fervoroso, dedicado, e na hora do ofertório desviar o olhar para o outro lado. Deus está vendo essa hipocrisia. Muitos alegam que não dizimam porque o pastor está enriquecendo às custas dos fiéis da igreja. Compreendamos bem, irmãos. Deus jamais irá nos cobrar pelo mau uso que alguns maus pastores fazem do ofertório. Mas eles mesmos terão que prestar contas dos seus atos a Deus, como cada um de nós. Agora, Deus irá nos cobrar a nós, sim, pela ordem que Ele nos deu. Ele foi muito claro quando disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E Jesus também foi muito claro quando disse: dai a Deus o que é de Deus. A nossa obrigação é a de devolver os dízimos do Senhor e de dar a Deus o que é de Deus. E se desobedecemos ao Senhor, estamos no pecado, na rota da condenação. Mas existe um detalhe para o qual precisamos atentar. O Senhor nos deixou dito para levarmos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Ele não mandou que entregássemos em qualquer lugar onde haja uma placa escrito igreja. Então, se comprovadamente a sua congregação não faz uso adequado dos dízimos e ofertas, esse não é o lugar onde você deve dizimar. E nem é o lugar para você estar.
Porque uma congregação que tem o foco no dinheiro e não no ensino das verdades de Deus e do cuidado com as ovelhas do Senhor, não é a casa do tesouro. E não está cumprindo com o seu chamado, se é que tem um chamado. Sim, porque muitos abrem uma porta na esquina e penduram uma placa de igreja, mas o fazem exclusivamente pelo dinheiro. Não foram ordenados por Deus. Precisamos ter muito cuidado com o lugar a que nos afiliamos e frequentamos. Quando Deus pergunta onde estão os seus dízimos e ofertas, Ele espera que nós respondamos se o entregamos na congregação. E que destino a porção de Deus recebeu a partir daí, é o pastor quem vai responder. Temos que ter sabedoria para separar o joio do trigo. Se o pastor vive regradamente, mas a igreja está bem cuidada, a verdade do Evangelho está sendo pregada livremente e os milagres estão fluindo, isso é bênção de Deus sobre a vida do pastor e da igreja. Não é pecado enriquecer pela mão de Deus. O pecado está em enriquecer de forma ilícita e em ser avarento. Digno é o obreiro do seu salário, está escrito. E todos sabemos que o pastor vive das sobras do ofertório. Agora, se existe confirmação, note bem, confirmação, não é especulação. Se existe confirmação de enriquecimento dos líderes e a igreja está endividada, mal cuidada, enfraquecida e empobrecida, e não existem milagres verdadeiros em profusão, seja sábio. Ore a Deus por um lugar sério, um lugar onde você possa congregar, mas seja fiel a Deus. Assim disse o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir no final. Sinta-se à vontade.
entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.